Oi, meu povo, tudo bem? Nossa, faz tempo que eu não falo com vocês assim, hein? Esse vídeo assim, né? Fora a leitura da Bíblia. Vocês estão bem? Para quem me acompanha, meu canal é pequenininho, mas para quem me acompanha sabe que faz um tempinho que a gente não vem conversar aqui, né? E para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Letícia França e o canal é Polêmico Verdade. Eu tava fazendo aqui uma coisinha que o povo gosta e eu adoro. Ovo de chocolate, ovo de Páscoa, amo. Tem uns que saíram meio tortos, uns quebraram, outros deram certo, mas o importante é comer ovo, né? O importante é comer chocolate, amo. Né? Mas assim, gente, eu vim falar sobre isso, né? Como eu falei para vocês agora há pouco, para quem não conhece, o canal chama Polêmico Verdade, e eu não costumo trazer polêmica, não, mesmo com o nome do canal. Por quê? Porque para você colocar uma polêmica na internet, você tem que segurar o rojão. Então eu tenho segurado alguns rojões que eu não quero que explodam na minha cara logo de cara. A gente tem que ter estrutura emocional, psicológica para aguentar os haters que existem, né? Desde que eu comecei o canal, acho que eu tive 2 haters, mas meu canal é muito pequeno e conforme ele vai crescendo, os haters vão crescendo também. Mas existem coisas que aí é a minha opinião mesmo, existem coisas que a gente precisa enfrentar e falar. A Bíblia, que eu considero como palavra de Deus, ela diz que tudo que está oculto se revelará. E a Bíblia também diz, tem um ex-presidente aí que falava bastante, a Bíblia também diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então existem umas coisas que eu tenho percebido que muita gente sabe, muitos pastores, muitas pessoas cristãs sabem, mas não falam, não confrontam. E hoje eu, pequenininha do jeito que eu sou, eu não tenho faculdade de teologia, não sou doutora em absolutamente nada, mas eu sou apaixonada por Jesus Cristo. Ontem eu fui para uma peça de Alto de Páscoa que é muito famosa aqui na minha cidade, da igreja da qual eu sou membro. E eu saí destroçada de lá, gente, ontem, porque o Alto de Páscoa é muito maravilhoso aqui da minha igreja e a gente tem que admitir, eles fazem um trabalho fantástico há anos. E quando vem a parte do sofrimento, da cruz, da morte, olha, é muito, para quem ama Jesus, é muito difícil ver. Inclusive, eu acho que acabando aqui a edição do vídeo, eu acho que eu vou correndo para assistir o filme de Jesus. Eu esqueci o nome do ator, depois na edição eu coloco aqui o nome do ator, que é um filme maravilhoso. Ele não só ator, como o diretor, esqueci o nome dele. Gente, que mancada, gosto tanto dele. Mas, enfim, eu acho que eu vou assistir mesmo assim. Mesmo esquecendo o nome dele, eu sou péssima para isso. Eu não sou só péssima para isso, como eu sou péssima em manter umas informações das quais eu já conheço. Então, às vezes, se vocês olharem meu olho indo para cima, é porque algumas coisas de vez em quando eu vou ler, tá? Porque eu queria falar sobre a Páscoa. Gente, eu queria começar a falar assim: aquele que se diz cristão e não entende a Páscoa como a data mais importante do cristianismo, não entendeu o que é o cristianismo. Eu já quero começar por aí, tá? Deixa eu colocar meu óculos, como eu falei. Vou precisar da ajuda aqui, né? Infelizmente, do computador que está atrás dessa câmera que me filma. E vamos começar, que eu queria fazer uma perguntinha para vocês. Qual é o verdadeiro significado da Páscoa, tá? E, né, se eu conseguir aqui, eu já coloco para vocês. Eu queria que vocês me respondessem aí. Qual é o significado da Páscoa para você? Desde que você nasceu,
como você aprendeu na sua casa, como a sua família comemorava a Páscoa, como você comemora desde hoje, se é uma tradição, se não é uma tradição, sabe? Coloca aqui, eu gostaria de entender a sua cabeça, mesmo você ouvindo até o final o que eu tenho para dizer, eu queria ouvir você também, eu queria saber de você o que é a Páscoa para você, o que ela representa, o que significa. Quando eu trabalhava com as crianças na igreja, a gente cantava uma música que falava assim: Páscoa, o que isso simboliza para você? E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Eu queria falar, primeiramente, sobre comemoração do ovo de Páscoa, que eu mostrei para vocês, que a gente fez em casa. Você vê, eu faço ovo de Páscoa, eu amo fazer ovo de Páscoa, dá um trabalho, mas é legal, a casa fica toda suja, mas eu amo chocolate, né? O coelhinho da Páscoa, né? O que representa para você, como que você comemora essa data, me ajuda aqui, tá? Mas eu queria falar o que eu pesquisei, o que eu andei pesquisando. Na verdade, esse conhecimento eu já tenho um bom tempo, né? Porque, como eu falei para você, a Páscoa é a maior data do cristianismo. É a maior data. Então, o cristão precisa saber o que é Páscoa. Então, vamos lá. Você comemora essa data com o coelhinho da Páscoa, com ovos? A decoração de ovos era uma prática realizada por os persas, durante uma comemoração no equinócio de primavera, próximo à data que comemoramos a Páscoa, tá? O que é o equinócio de primavera? Eu não queria dar um estudo, nada assim muito aprofundado não, tá? O equinócio tem a ver com solstício, que é a mesma coisa, e são fenômenos astronômicos relacionados ao movimento aparente do Sol, que é uma incidência de raios solares nos hemisférios e ao início das estações de ano, tá? Então vamos falar da Páscoa. Então guarda essa informação, tá? Então esse equinócio da primavera lá com os persas, né, era a próxima data que comemoramos a Páscoa. E a importância do ovo enquanto símbolo de renascimento esteve presente na cultura chinesa, por exemplo, tá? Tô falando do ovo de Páscoa. Na cultura pagã europeia, o que são os pagãos? São aqueles que tinham outros deuses, outras culturas que não evocavam o nome do Senhor Deus, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, tá? Então, na cultura pagã europeia, o ovo ele esteve associado a uma deusa da mitologia germânica, alemães, né? E a decoração de ovos era uma prática realizada por povos eslavos na região da atual Ucrânia. Quando eu fui para o sul, né, é muito comum lá no sul, achei muito legalzinho, é muito comum no sul o pessoal pintar os ovos, né? Então, como eu sou professora, às vezes eu, na aula da Páscoa, para falar, eu sou professora de português e inglês, então na aula de inglês eu gostava de levar uns ovos pintados, fazer umas brincadeiras, né? Mas não pensando no que traz esses ovos, mas para trazer a cultura de outros países, né? Mas isso é um outro assunto. Então, quando o coelho passou a ser associado com ovos e por que se tornou um símbolo da Páscoa? Existem teorias que associam até com o cristianismo e com o paganismo, tá? No paganismo, a teoria mais conhecida é aquela que relaciona o coelho da Páscoa com uma deusa da mitologia germânica, tá? Presente também na mitologia nórdica e na anglo-saxã, chamada de Ostara ou Eoestre. Eu acho que fala assim, tá, gente? Eu não sei, não pesquisei isso. Essa deusa era conhecida por ser uma deusa da fertilidade e muitos acreditam que ela tem relação direta com o nome da Páscoa no hemisfério norte, Easter em inglês e Ostern em alemão. Gente, depois dá uma paradinha e pesquisa o que trazia, que carga que essa deusa Ostara trazia no seu povo. Que tipo de...
A relação de Ostara com o coelho da Páscoa, no alemão, inclusive, coelho da Páscoa é Osterhase, o que reforça essa aproximação com a Ostara, tá? Segundo essa teoria, remonta a uma história em que a deusa Ostara transforma um pássaro em coelho para divertir algumas crianças. O pássaro, transformado em coelho, não estava feliz com a transformação e desejou voltar à sua forma original. Depois que isso aconteceu, como forma de agradecimento, o pássaro deixou alguns ovos coloridos para a deusa, que então os deu de presente para as crianças. Essa teoria fez com que a Ostara fosse popularizada como a origem da associação dos ovos coloridos com o coelho e a Páscoa. Não chegamos no chocolate ainda. Então, o vínculo do coelho com a Páscoa pela via da deusa, na cultura do hemisfério norte, Alemanha, Estados Unidos, principalmente, tem como referência também uma citação de Jacob Grimm, que em um livro sobre a mitologia germânica, sabe os irmãos Grimm, né? Quem não sabe também, pesquisa os irmãos Grimm, tá bom? Então, em um livro sobre a mitologia germânica, publicado no século XIX, afirmou a sua existência. Vamos lá. Agora eu queria fazer uma pincelada a respeito de Constantino. Constantino foi imperador romano. Guarda essa informação, gente. Constantino diz a história que se converteu ao cristianismo em 312 depois de Cristo. A conversão de Constantino ao cristianismo é tradicionalmente associada à Batalha de Ponte Milvia, ocorrida em 312 depois de Cristo, quando ele teria uma visão ou um sonho com uma cruz e a inscrição "In hoc signo vinces", com este signo vencerás, instruindo-o a usar o símbolo do cristão em seus estandartes militares, o que teria contribuído para sua vitória sobre o imperador Maxêncio. Vamos lá. Após essa experiência, Constantino começou, tô lendo, tá, gente? Constantino começou a apoiar o cristianismo de forma mais explícita, culminando no Edito de Milão em 313 d.C., que garantiu liberdade religiosa aos cristãos e pôs fim a perseguições sistemáticas dentro do Império Romano. O que acontece? Durante um bom período, o Império Romano dominou umas regiões, inclusive as regiões onde fica Jerusalém, por exemplo, tá? E nessa época, Constantino diz ter tido uma visão, e nessa visão, ele se uniu aos cristãos, tá? E ele garantiu liberdade religiosa aos cristãos, pôs fim às perseguições sistemáticas, embora sua conversão tenha sido gradual, diz a história. Ele promoveu leis favoráveis aos cristãos, devolveu propriedades à igreja e contribuiu para a construção de templos, além de convocar o Concílio de Nicéia em 325 d.C., decisivo para a formulação da doutrina cristã. É importante notar que Constantino foi batizado apenas no leito de morte em 337 d.C., mas sua adesão ao cristianismo e suas políticas de apoio à fé cristã começaram efetivamente a partir de 312 d.C., marcando uma mudança significativa na história religiosa e política do Império Romano. Vou fazer um parêntese aqui. Aí vai a polêmica, sabe? Aí eu posso levar muita lambada aí, né? Depende até onde for chegar esse vídeo, mas eu quero deixar claro que eu não sou a dona da razão de forma alguma, mas eu, para ser muito honesta, eu desconfio muito dessa conversão de Constantino, tá? Por quê? Porque vamos pensar agora numa situação que a gente está vivendo lá em Cuba. Agora, nessa época, 2026, Páscoa de 2026, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, tá? De repente é na Páscoa de 2030. Nesse momento estão sendo libertados agora os presos políticos de Cuba, tá? E eles estão saindo lá falando, não, tal, é porque realmente algumas pessoas fizeram algumas coisas erradas, por isso elas foram presas, e depoimentos, né, dos políticos falando, não, né, a gente vai dar essa oportunidade para as pessoas que fizeram as coisas erradas, vamos entrar em paz, né, tá, mas tem umas coisas acontecendo. Vocês conhecem aquela frase que diz assim, se você não consegue derrotar o inimigo, junte-se a ele? O que aconteceu, gente? Nessa época, tá? A igreja de Jesus Cristo, ela estava crescendo. Jesus, lá em Mateus, ele deixa registrado, não no texto em si, mas as palavras dele, e sereis minhas testemunhas.
né? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que ele estava querendo dizer com isso? Não vai ficar só aqui em Jerusalém. Vai para o estado, vai para o estado próximo, para lugares pagãos e até os confins da terra. Norte, sul, leste, oeste, ocidente, oriente, Europa, Ásia, Américas, África. Então a igreja de Jesus Cristo, ela estava crescendo. Não existe um nome, tá, gente? Não era igreja evangélica, não era igreja católica, não tinha nome, né? Era a igreja em Laodiceia, era a igreja em Tiatira, era a igreja em Éfeso, onde eles iam, os apóstolos iam, eles começavam a pregar o evangelho, as pessoas começavam a se reunir e ali se constituía uma igreja. Não tinha CNPJ, nada disso, não tinha nome, era igreja. O que quer dizer igreja? É iglesia, que quer dizer ir para fora, sabe? É fazer o que Jesus mandou, sair e pregar. Então, igreja, ela tem esse significado. Então, as pessoas recebiam a Jesus e elas iam para fora, elas falavam, elas pregavam sobre Jesus. E igreja é isso. Só que ela estava crescendo demais. As pessoas estavam crendo no evangelho de poder e salvação de Jesus Cristo. Isso estava incomodando o povo romano, o Império Romano. Império era gigantesco, onde eles iam, eles devassavam, colocavam a cultura deles, a cultura pagã deles. E aí o Constantino, aí que vai a polêmica. Finalmente eu trouxe a polêmica que faz jus ao canal. Chega Constantino e fala: me converti, recebi uma visão. Gente, os estudiosos da Igreja Católica, eles podem ver aqui, ó, arrebentar comigo. Podem vir, mas eu tô me propondo a isso, porque o que eu digo é: estude a história. Não fica só no bonitinho do cristianismo. Estude a história. Porque o que aconteceu? E aí, eles falaram assim: bom, então a igreja vai ser a Igreja Católica Apostólica dos Apóstolos Romana. Aí começou a ter a igreja ortodoxa, porque eles não concordavam, não tinha ainda o protestantismo, eles não concordavam com as coisas que foram entrando na igreja católica apostólica romana. Por quê? Porque Constantino começou a trazer essas festas, começou a trazer imagens de escultura. Ainda os padres no começo casavam, mas começou a impedir que os padres, aí foi passando o tempo, né? Não sei ainda se foi na época de Constantino, que os padres não podiam casar. Então começaram a entrar culturas dos povos pagãos para essa igreja nova que se construiu, a Igreja Católica Apostólica Romana. Quando eu ouvi o Rodrigo Silva dizer porque tem um texto bíblico, uma profecia em Apocalipse, que diz que a igreja, ela foi para o deserto, a mulher foi para o deserto, né? E na verdade, os teólogos, eles entendem que essa mulher é a igreja e que depois apareceu a mulher em cima do dragão, domando o dragão. E eu fiquei muito triste de ouvir o Rodrigo Silva dizer que essa mulher, ela se perverteu. E aí o cristianismo se perverteu. E essa é a dívida que o cristianismo tem com o povo judeu. Quero deixar muito claro. Quem me conhece, quem já viu meus vídeos, já entendeu que eu apoio Jerusalém. Posso levar outras pauladas aí agora por falar isso abertamente, mas apoio Jerusalém, apoio o povo judeu. Ponto. E o povo judeu odeia o cristão.
Mas eu entendo porque o povo judeu odeia o cristão. Porque a igreja, gente, me perdoa você que é católico, apostólico romano, eu não quero ofender a sua igreja, eu não quero ofender os seus dogmas, mas eu costumo dizer que onde tem ser humano, sabe, vai dar caquinha, para não dizer outra coisa, vai dar caquinha. E isso acontece nas igrejas evangélicas. Eu não estou falando do católico, não estou falando do cristão, tá? Eu estou falando para você dos dogmas. Eu não posso fechar minha boca para isso. Nos dogmas da Igreja Católica foi tirada uma coisa que é, nas tábuas dos 10 mandamentos fala: não farás para ti nenhuma imagem de escultura. Não farás para ti nenhuma imagem de escultura. Nem Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tem uma imagem de escultura. Então muitas coisas entraram na Igreja Católica, não existia o nome católica, quer dizer universal, nome da igreja, entraram nos movimentos cristãos, né, como se fosse tipo, né, agora eu sou cristão, toma aqui, toma aqui as festas pagãs, vamos falar que é Natal, vamos falar que é Páscoa, que é na mesma época, né? Vai estudar, gente. Estudem. Estuda o que a Bíblia diz, estuda essas épocas. E aí entrou, a partir de Constantino, começaram a entrar os dogmas pagãos dentro da igreja. E por que eu falei que eu fiquei muito triste com o Rodrigo? Ele quis dizer que a igreja se corrompeu. A Bíblia é bem clara que a igreja de Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach, é uma igreja sem manchas, sem rugas, é uma igreja pura e santa. Peraí, você não está falando onde tem ser humano, tem caquinha? Exatamente isso. Sabe, onde você vê lá um CNPJ com uma igreja, já fica de olho e fala, alguma coisa ruim tem. Mas quando você reconhece que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida, você se torna igreja de Cristo. Eu não vou me aprofundar nessa associação de Apocalipse, onde a mulher está em cima do dragão, como uma prostituta, tá? Diga-se de passagem, esqueci de dizer isso, como uma prostituta. Mas isso mostra que em algum momento a igreja foi tomada numa prostituição de fé. E tem acontecido isso, gente. Aí, olha lá, eu com mais polêmica. Tem acontecido isso em todas as denominações, em todas as vertentes que falam no nome de Jesus. E Jesus falou, muitos virão em meu nome. Então, ao Rodrigo Silva eu diria, não, a igreja não se corrompeu. Corromperam a imagem da igreja. Por isso que ela desaparece no deserto e depois, tcharam, como mágica, ela aparece novamente como uma prostituta em cima do dragão. Porque não foi ela que se perverteu, não foi a igreja que se prostituiu, mas prostituíram tudo aquilo que a igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo. E quem é essa noiva? É você. É você que recebeu a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Você é a igreja de Jesus Cristo. Você é a igreja que não será corrompida jamais. Se você está corrompido, peça perdão, arrependa-se, porque aí você vai voltar aos eixos de participar de uma igreja sem manchas, sem rugas, e vai para as bodas com Jesus Cristo.
e vai para as bodas. E agora, gente, o que de fato é a Páscoa? A Páscoa é uma celebração judaica, instituída por Moisés, seguindo uma ordem específica do próprio Deus. O significado da Páscoa para os cristãos está diretamente relacionado à morte e ressurreição de Cristo. A primeira Páscoa judaica, ela foi realizada no mês de abril, posteriormente chamado de Nissan. A palavra Páscoa vem do hebraico que significa passar por cima, pessar, derivada do verbo que significa saltar ou passar. Este significado faz referência em que numa ocasião Deus enviou a 10ª praga sobre o Egito. Vocês lembram das 10 pragas do Egito? Então, um juízo de Deus atingiu os egípcios. As casas dos israelitas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro que havia sido sacrificado foram poupadas. Desse modo, o significado passar por cima, o pessar, transmite o sentido de poupar, ou seja, passar por cima por misericórdia. O juízo de Deus passou por cima dos israelitas. O juízo de Deus não entrou na casa dos israelitas, enquanto que do povo do Egito, os filhos do Egito, não aconteceu isso. O juízo de Deus entrou. Tá? E eu quero deixar uma coisa muito clara para você. 500 anos antes da instituição da Páscoa, Deus falou com Abraão acerca do futuro da sua descendência. O povo de Israel, o Senhor o avisou que os israelitas seriam peregrinos em terra alheia. Eles seriam reduzidos à escravidão. Isso aconteceu, gente. Se você vê na Bíblia, isso aconteceu. Mas aí então, foram oprimidos por 400 anos. Porém, Deus também prometeu que julgaria a nação que dominaria seu povo, libertando da opressão. E mais tarde, José, bisneto de Abraão, foi traído por seus irmãos e vendido como escravo e acabou parando no Egito. Depois de enfrentar muitas dificuldades, segundo o plano soberano de Deus, José se tornou governador do Egito ao liderar as ações que garantiam que o Egito tivesse mantimento numa época de terrível escassez. A crise levou a casa de Jacó até o Egito em busca de alimento. Então eles descobriram que José havia sido exaltado por Deus naquela terra e que ali a descendência de Abraão sobreviveria. Durante algum tempo, os israelitas viveram com dignidade no Egito, mas José e toda aquela geração morreram. Vocês lembram da história de José, gente? Ele teve um sonho de 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Naquela época, José foi usado para libertação, para salvação da fome do povo do Egito, do Império do Egito ali. Ele foi muito usado para que o povo não passasse fome, gente. Então vamos lá. E chegou o tempo em que se levantou um faraó que não conhecia José e escravizou o povo de Israel. Depois de 400 anos que os israelitas estavam no Egito, Deus levantou Moisés como libertador do seu povo. Esse processo envolveu 10 pragas, como eu falei agora há pouco, que o Senhor enviou ao Egito, e foi na última praga que consistiu na morte dos primogênitos do Egito, do mês de Abibe, e aspergisse o sangue do cordeiro nos umbrais e no alto dos batentes das portas de suas casas. Eles deveriam comer a carne do cordeiro assada no fogo, acompanhada de pães asmos e ervas amargas. Aqui podemos fazer as seguintes observações. Os pães asmos eram pães sem levedura, ou seja, eram sem fermento. Eles deveriam ser comidos como lembrança da Páscoa, do Pessá, durante o Êxodo. As ervas amargas estavam diretamente associadas ao sofrimento e à aflição dos tempos da escravidão. Olha que forte isso, gente. O Senhor também ordenou que eles comessem com pressa e com os lombos cingindo sandálias nos pés e cajado na mão, pois naquela mesma noite Deus passaria sobre o Egito. Quando o juízo de Deus atingiu o Egito, morreram todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Isso também significou a completa derrota dos deuses do Egito, Em Êxodo diz: e acontecerá
que quando vossos filhos vos disserem: que rito é esse? Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Os evangelhos trazem várias passagens que relatam a celebração da Páscoa durante a vida de Jesus, nosso Senhor, e é levado por seus pais a Jerusalém todos os anos para a festa de Páscoa. Ou seja, a Páscoa ela já acontecia antes da crucificação de Jesus, gente. Tá? Então, no Evangelho de João, por exemplo, encontramos pelo menos 4 referências à festa da Páscoa. Nessa época, o cordeiro era sacrificado na área do templo e o sangue era lançado por um sacerdote sobre o altar. A refeição pascual podia ser comida em qualquer casa da cidade. Era comum judeus se reunirem em grupos, assim como o grupo de Jesus e seus discípulos, que se reuniram também no cenáculo, formando um tipo de unidade familiar. Por ocasião da Páscoa, acreditava-se que entre 60 até 180 mil judeus compareciam a Jerusalém. Obviamente, a maioria deles era formada por judeus da diáspora, ou seja, judeus que viviam fora da Palestina. Os gentios não podiam participar da Páscoa, porém os prosélitos que aceitassem satisfazer as condições exigidas para tal celebração podiam participar dela. Depois da queda de Jerusalém e da consequente destruição do templo em 70 depois de Cristo, a Páscoa judaica passou a ser uma celebração íntima e familiar, mais próxima do que foi no Êxodo e como mais ou menos é agora, né? Já que não era mais possível realizar todo o ritual feito no templo, né? Porque o templo ele foi derrubado. João Batista, falando acerca de Jesus, fez a importante declaração: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi traído, preso e crucificado durante a festa da Páscoa em Jerusalém. Na noite anterior, Jesus e seus discípulos comeram cordeiro pascal em Jerusalém. Aquela foi a última ceia pascal, ou seja, a última vez que a instrução dada ainda no Egito devia ser observada. Após aquele momento, ninguém mais devia sacrificar um cordeiro, assá-lo e comê-lo com ervas amargas e pães asmos. O Cordeiro de Deus seria sacrificado num sacrifício perfeito e definitivo, sem a necessidade de qualquer complemento, ao invés da carne do cordeiro assada das ervas amargas e dos pães asmos. Nosso Senhor instituiu o pão e o vinho em memória dele. Ao comermos o pão, nos lembramos do seu corpo partido, e quando tomamos o cálice, nos lembramos do seu sangue derramado. A última Páscoa deu lugar à primeira ceia do Senhor, ou seja, a Páscoa passou a ser a ceia do Senhor. E também é interessante notarmos que a Páscoa apontava para o futuro, para frente. Era o símbolo do que haveria de vir. Já a ceia do Senhor aponta para o passado, para trás, como símbolo da promessa que se cumpriu. E eu queria fazer 2 adendos. Até hoje, os judeus, não na sua plenitude, eles comemoram a Páscoa como uma lembrança da ceia antes de Jesus ser crucificado, porque eles não reconhecem a Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador da vida deles. Eles reconhecem Jesus só como um rabi, um mestre. Alguns odeiam Jesus, inclusive. E isso eu vou deixar com Deus, isso não é uma crítica que eu estou fazendo, é um dado histórico, tá bom? Continua abençoando a vida dos judeus. Mas eu queria que vocês soubessem que desde o início, lá no Pessá, lá na época de Moisés, já se falava do Cordeiro Santo, que precisava ser morto para a remissão dos pecados, para passar por cima por misericórdia. E um outro segundo adendo é um pouco triste que eu queria falar, gente,
Eu tô gravando esse vídeo no sábado, o dia anterior ao domingo de Páscoa. Tirar o óculos aqui. Esse segundo adendo é triste, porque eu sei que tem muita gente que hoje vai pro sábado de aleluia. Ontem eles não comeram carne, mas hoje eles estão no sábado de aleluia pecando, porque amanhã é o dia da remissão. Tem um texto bíblico que fala: bebemos e comemos porque amanhã morreremos. E tem algumas advertências que Paulo faz para você tomar cuidado e não achar que por causa da misericórdia de Deus você pode cometer toda a série de pecado. Deus é misericordioso, mas Ele é justo também. E eu queria deixar bem claro para vocês: desde Moisés, a Páscoa sempre falou de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o Mestre que veio e é o único, como está lá em Apocalipse, é o único que é capaz de desatar os nós, de abrir o livro da vida. Jesus é o seu nome. Feliz Páscoa!